todos. Meu nome é Rafaela, sou estudante de Engenharia Elétrica e também sou coordenadora geral do DCE. Aqui do meu lado está o Matheus Vilela, estudante do curso de Relações Internacionais e coordenador de Informação Política do DCE. Então, o DCE veio por meio desse espaço promover a construção de debates e discussões políticas, mantendo sempre o respeito entre as organizações, independente dos posicionamentos. Essa proposta foi pautada na época da campanha da Chapa MUD, das eleições do DCE, e a gente está muito contente de poder realizar hoje com os presentes. E para participar do primeiro fórum, nós convidamos o PSDB, PPS, PTB, PCdoB, PDT, PMDB, PSL, PSOL, Rede, Levante, PR, DEM, PSB e PSTU. Infelizmente, nem todas as organizações puderam participar, mas não significa que não continuaremos fazendo os convites para participarem dos próximos fóruns. Para explicar rapidamente, a proposta do fórum é promoção de debates políticos da juventude e indagação de questões políticas brasileiras atuais. É de comum entendimento que a juventude tem poder e voz, e um espaço como esse, sempre mantendo o respeito, só tem a nos fortalecer. Nossa intenção é que esse fórum permaneça ao longo do ano e continue existindo também nas próximas gestões do DCE. Devido à conjuntura brasileira atual, né, nossa gestão escolheu o primeiro tema para iniciar os fóruns, o impeachment da presidenta Dilma. Agora eu vou explicar como que vai ser o debate. No primeiro momento, será aberta a fala aos professores, que darão início à discussão. Terão 5 minutos de fala cada, devido a várias participações, né, para a gente não demorar tanto tempo. E depois nós vamos chamar para compor a mesa cada debatedor, que terá 5 minutos para explicar, para se apresentar e se posicionar sobre o tema. Depois, no terceiro momento, haverá uma rodada onde nós sortearemos quem faz a pergunta para quem, e aí a pergunta é aberta, terá 1 minuto para fazer sua pergunta e 3 minutos para fazer a resposta, e 1 minuto de réplica. Por último, nós vamos fazer um sorteio das perguntas do público. Nós temos uns papeizinhos com o nome, e-mail e a pergunta para sortear. Caso não dê tempo de fazer todas as perguntas, nós vamos guardar e enviar para cada destinatário para que possa responder, e nós publicizamos depois na página do jeito que for melhor. Pode encaminhar também para o e-mail da pessoa que fez a pergunta. Acho que é só isso. Bom, então agora eu convido para a mesa o economista Benito Salomão e o jurista Roberto Bueno. É que é muita gente para responder, então a gente estava... Inclusive a organização, ao convidar, nos falou 10 minutos. 8 consenso hoje. Fica bom 8 minutos? Então, alguém discorda? Então, 8 minutos. Então, eu passo a fala para o Benito. Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, atendendo o convite do nosso diretório
de estudantes e tratando desse tema, que é um tema que está em voga aí, um tema essencial para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento. Evidentemente que todos me conhecem, não vou me ater à questão simplesmente do impeachment em si. Não vou debater se é golpe, se não é, porque nós vamos adentrar no pantanoso terreno dos achismos e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, de certa forma, o que eu me organizei para falar foi, de certa forma, as causas históricas que nos trouxeram até aqui e a perspectiva futura desse processo que deve se encerrar na próxima semana. Bom, as causas que nos trouxeram a essa conjuntura, e aí já falando do meu dever de ofício, que são as causas econômicas, mas também pincelando as causas políticas, elas têm duas naturezas. Na economia, a natureza macro, que se deu em algum momento do segundo governo Lula, onde uma perspectiva equivocada, uma perspectiva um pouco errada da compreensão da economia, fez com que os tomadores de decisão no âmbito do governo, e aí a presidente Dilma como a principal ministra, pôde personificar isso muito bem, de se afrontar o que se convencionou chamar de consenso de Washington, que na prática nada mais é do que o mais puro bom senso. Então se criou uma política macroeconômica pautada na expansão dos gastos públicos e, portanto, inflacionária, num primeiro momento, e num segundo momento, nós vamos perceber isso com a saída do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, uma política também de populismo monetário. O que é isso? É tentar baixar a força a taxa básica de juros da economia. Não estou aqui defendendo taxa de juros alta, mas estou defendendo que é importante a gente entender o porquê que ela é alta. E baixar a taxa de juros sem lastro fiscal nos jogou nessa conjuntura macroeconômica que ceifa aí milhões de empregos, que coloca em situação pré-falimentar a situação de milhares e milhares de pequenas, médias e grandes empresas no Brasil. Bom, enfim, causou toda essa ebulição social do ponto de vista do mal-estar que foi gerado. Do ponto de vista microeconômico, também houveram algumas barberagens, A perspectiva de que taxa de juros não serve para controlar a inflação, ou a boa inflação, que alguns economistas, inclusive meus amigos, defendem. Então, se apelaram para mecanismos artificiais de controle da inflação, pautado aí no represamento de preços, na interferência direta do Estado em preços-chave na economia, e também uma política setorial desastrada, predeterminando setores vencedores. Nós vemos isso na composição dos gastos públicos destinados a empresas específicas, o que se convencionou chamar bolsa empresária. E com isso nós já vamos desmistificar o primeiro argumento de que a presidente Dilma causou pedalada para pagar Bolsa Família. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Na verdade, ela criou esse mecanismo de contabilidade criativa como uma política de Estado realmente pautada para favorecer setores específicos, entre eles a indústria naval, que foi um grande fracasso. Mas não só, muitos monopólios foram criados nesse período à custa de dinheiro do contribuinte. Então, essa conjuntura econômica que foi arquitetada em algum momento do segundo governo Lula, ela foi apresentar os seus custos, ou começar a apresentar os seus custos mais evidentes em algum momento no segundo semestre de 2013. E esses custos, dada a proximidade com a eleição, não foram enfrentados a tempo. Já em 2013 se sabia que era necessária uma mudança de rota na política econômica, mas dada a perspectiva da eleição, isso não foi feito. E o retardamento disso aumentou muito a dose da terapia. Em economia nós precisamos diferenciar o que é causa e o que é sintoma. Então, os sintomas começaram a ficar claros a partir de 2013, mas optou-se por não fazer o tratamento correto, e o retardamento desse tratamento causou uma ampliação muito grande desses sintomas, de forma que quando a campanha eleitoral de 2015 se colocou, já era muito clara a necessidade de se alterar o rumo da política econômica. Isso não foi feito, mais do que não foi feito, a forma como a eleição foi disputada e a forma como se deu a consolidação das relações entre partidos políticos nesse período,
né? E além disso, um complicador, a presidente Dilma ter sido eleita com a margem muito pequena de votos, né? que não lhe deu ali nenhum consenso social, ela promoveu, ou começou a promover o que se convencionou chamar crise política. A crise econômica, na minha opinião, ela precede. A crise política vem depois, e a partir desse momento você cria um sistema que se autoalimenta, no qual não há governabilidade no país. Bom, falado isso, primeira semana após a vitória da presidente Dilma nas eleições, houve uma tentativa, né, que não chegou a se consumar de fato, mas tentou-se mudar os rumos dessa política econômica. Nós vemos isso com a chegada do ministro Joaquim Levy, que é um profissional que merece todo o nosso respeito, é um baita de um profissional, entende muito do que faz. Chegou no Ministério da Fazenda e começou a ser boicotado pela própria base aliada. Pelo PT, pelo PCdoB, por alguns partidos da base aliada, que boicotaram as medidas de ajuste, e o não ajuste foi ampliando ainda mais os efeitos dessa crise. De forma que nós chegamos já no final de 2015 aí com uma situação muito ruim da nossa economia, né? E aí alguns amigos vão dizer, mas governo ruim não justifica impeachment. Alto lá, mais ou menos, né? Nos regimes democráticos ocidentais, que a democracia é uma característica predominantemente ocidental, nos países parlamentaristas você cairia, o governo cairia com voto de desconfiança. Na única exceção que se tem, que é o regime presidencialista norte-americano, na verdade o presidente não tem nem a chance de pedalar. Ele é travado antes, né? A própria burocracia estatal não permite esse tipo de artifício, essa trapaça contábil aí entre o Caixa do Tesouro Nacional e os bancos públicos, né? Lá as entidades de Estado, elas são blindadas do uso político. E por isso, realmente, dificilmente um presidente americano seria caçado por essas causas. Aqui a nossa institucionalidade ainda é jovem, né? Ainda vai amadurecer, e, com toda certeza, essa prática, o impeachment da presidente Dilma, há de servir de exemplo para outros políticos que não devem usar o orçamento ao bom gosto e ao bom interesse eleitoral, né? Então, o que se colocou aí foi o uso inadequado do orçamento, causando toda essa catástrofe que nós podemos ver. E o uso inadequado do orçamento pela nossa Constituição é crime, e por isso nós viemos aqui defender o impeachment, para me ater ao tempo, respeitar o tempo. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Bem, golpe não é achismo, golpe é golpe. O golpe não é achismo, o golpe está previsto na Constituição, não na forma de golpe, mas na forma daquilo que, o que não estiver ali previsto como razão de impedimento, fora da lei é. E se é fora da lei, é golpe, não tem outro nome. Uma ação hoje no país que vise retirar um presidente do executivo, municipal, estadual ou federal, sem ancoragem na Constituição, é golpe, não tem outro nome, é só isso. Não existe a previsão de governo ruim, professor Benito, não existe a previsão de que governo ineficaz seja retirado. Isso é parlamentarismo, o senhor é que falou, não fui eu. No parlamentarismo o governo tem voto de desconfiança e cai, e cai. Isso aqui não é o parlamentarismo, isso aqui é o presidencialismo. Age contra a Constituição, o golpista. Age por interesses escusos. Age por interesses do capital. Ninguém virá a público dizer a vocês o seguinte: eu estou dando golpe porque eu quero enriquecer as empresas. Ninguém virá dizer isso a vocês. Absolutamente ninguém. Será montado um discurso, será montada uma retórica para dizer que isto é bom para o país. Não é. Não há nenhum golpe que faça bem ao país. Nenhum. Professor Benito, o senhor comentou das causas do impeachment, assim o senhor começou essa fala. Econômicas as causas do impeachment. Econômicas. Mas não existe isso. Não está na Constituição que nós possamos ter uma causa econômica para o impeachment. É crime de responsabilidade. E não me venham forçar a barra com pedaladas ou corridas de fim de semana, ou dê o nome que quiser. Isso não existe.
Isso não existe. Não dá para forçar a barra com a lei. E ainda que no limite, se quisesse forçar muito a barra, impeachment não é para qualquer coisa. Não é para quem estaciona na vaga errada. Não se impede o presidente por causa disso. Aqui em Uberlândia, o CDL, fez uma campanha de luto. De luto. Deveria fazer para aumentar a arrecadação, para vender mais. Houve, durante todo este tempo, professor Benito, depois que o PSDB e demais perderam as eleições, o senhor Aécio, desde o dia seguinte, disse não à derrota, não reconheceu. Um homem, uma mulher, precisam saber perder. Uma democracia implica saber ganhar e saber perder. E o senhor Aécio não soube perder desde o primeiro momento. Não soube perder. Uma diferença menor de votos, de 2 milhões, ou 1 milhão, ou 500 mil. A regra da democracia é clara. Quem faz mais votos, leva. A presidente levou. Essa foi a preferência nacional. Este projeto de governo foi o escolhido. Esta política econômica foi escolhida. Criminalizaram a política econômica do governo. Keynesianismo agora é crime. Professor Benito, não é, o senhor sabe disso. O senhor sabe disso, o senhor pode não concordar. O senhor pode ser liberal, e como outros tantos, mas crime não é. Virou crime. Virou crime, não pode ser. Criminalizar a política econômica não tem cabimento. Quem capitaneia a vida econômica de um país, quem capitaneia é a política. São decisões políticas que nos dizem que rumo a economia deve tomar. E não ao contrário. Não é a economia que tem que vir a público nos colocar os parâmetros do que é a correção ou não. O economista pode ter sua opinião, professor Benito. Todos eles têm e deveriam ter. Mas não podem impor isto sobre a população. O que a população quer está na urna. E a decisão foi esquerda, política econômica keynesiana. E isso não está sendo respeitado. Não foi desde o início do governo. Quem argumenta em prol da economia contra a política está, como diria um deputado, se lixando para as urnas. Se lixando para as urnas. Não quer saber o que diz as urnas. Se por acaso a economia vai mal, tira o presidente. Espero é que amanhã os golpistas não tenham de se ver com o mesmo argumento contra um presidente eleito por eles. Esta classe média de empresários que hoje financia o golpe, como a Fiesp com milhões, como a Fierj com milhões, como a Fieng com milhões menos, e a Federação do Rio Grande do Sul, a Fiergs, terão um dia de prestar contas para a posteridade, mas também para muitos dos seus associados, pequenos empresários, que embarcaram numa ideia redencionista do país, numa certa teologia econômica, teologia jurídica, de que vão redimir o país de corruptos. Redimir com Michel Temer na presidência, um traidor. Digam o que vocês quiserem, mas que se trata de um traidor, é um traidor. Ele esteve em 2 mandatos com a Dilma concorrendo na mesma chapa. Fez o que fez. Vocês podem apoiar o golpe, alguns, não se discute isso, mas que esse homem é um traidor, duvido que alguém gostaria de tê-lo na sua família, de convidá-lo para um jantar. Duvido. Não é um tipo exatamente adequado. Mas então apoiamos o golpe porque teremos o Cunha na linha sucessória. Alguém acredita em que vamos combater a corrupção com o Cunha na linha sucessória? Bom, claro, agora já não é mais. Mas até o momento em que votaram lá na Câmara era. Até o momento em que apoiaram o golpe com a votação na Câmara, era o Cunha na linha sucessória, sim, lá estava ele. Quem em sã consciência está a apoiar o golpe porque teremos uma linha, uma presidência e uma vice com Temer e Cunha? É uma temeridade. Mais do que uma temeridade, é de sair correndo. Lava Jato para continuar só se for por acaso ou para dar alguma satisfação para a plateia. Não tem a menor condição. Meus caros, governo ruim não é justificativo para impeachment. Fracasso econômico, fracasso em política econômica, inabilidade, ineficiência, isso não pode justificar o impeachment e não justifica. Nós precisamos refazer o Brasil, as instituições, através do campo da legalidade, da obediência às leis e contra todos. Senhor juiz Moro, aplique a lei contra todos e não seletivamente. Não há corruptos melhores e corruptos piores. Cadê as investigações contra o senhor Aécio Neves?
Recém agora alguém lembrou. Por quê? Por qual motivo? Por qual motivo temos outros tantos políticos implicados aqui da cidade, inclusive, professor? O senhor sabe disso? Políticos locais eminentes, envolvidos em furnas. Não há investigação nenhuma. Não há investigação nenhuma, mas é incrível. É um dedo seletivo. E não me digam, isso é uma escolha política. Dentro do direito, não vamos nos iludir, não é só técnica. Técnica é política. A técnica é política. E há alguns espíritos menos iluminados que são estritamente políticos e quase nada técnicos. Já disseram, o Supremo, professor, é uma casa política. Política, em muitos casos. Então, vamos acreditar nessa balela, vamos dar crédito a esta balela de que o juiz Moro está atrás apenas e tão somente de corruptos? Ele está atrás de alguns corruptos. E um recorte da realidade que foi feito politicamente. É este recorte político que nós temos que ter atenção. Não estou criticando o juiz Moro por fazer a investigação da corrupção. Tem que investigar, mas todos, sem exceção. E sem fazer recortes de que primeiro tira o governo, para agora conta gotas e investigando uns e outros. Primeiro detona com o governo, detona com pessoas que foram eleitas pelas urnas, ele que não foi. E finalizando, num segundinho, lembremos que nos Estados Unidos, Andrew Jackson sofreu um processo de impeachment e não saiu. É um caso paradigmático nos Estados Unidos de meados do século XIX, em que esse presidente não foi retirado. E o motivo foi precisamente esse. Impeachment é coisa séria demais para ficar com brincadeiras. Obrigado. Eu agradeço a presença dos professores Benito Salomão e Roberto Bueno e pedimos para desfazer a mesa para chamarmos os representantes das juventudes aqui presentes. Muito obrigada. Bom, a gente vai terminando então essa primeira parte. Agora eu vou chamar para compor a mesa do PSDB, Wesley Fonseca, do PP, Susan Pires, Rede, Tiago Danin, PMDB, Lívia Flávia, ela não está presente? Não. Do PSOL, Jonathan Soares, do PCdoB, Max Ziller, PT, Kleber Couto, PDT, Bruno Picles, do Levante, Carlos Monteiro, e do PSL, Marco Ramone. Mas ele também não está presente, né? Então agora eu vou sortear a ordem das falas. Cada um vai ter 5 minutos, como já falei anteriormente, para se apresentar e explicar a posição do seu partido em relação ao impeachment. O primeiro a falar é PP. Segundo a representar a Rede. Boa noite a todos. Só passando a lá, imagina. Depois PSDB. PT. Não consigo fazer pelo meu celular. Levante. PCdoB, PSOL, PDT. Eu passo agora a palavra para Susan. Boa noite, meu nome é Susan, eu estou representando o PP de Uberlândia.
Eu não vou falar muito, porque eu sou ruim na retórica, não sou boa igual o nosso professor Benito e o Buente, né? Bueno, desculpa. Buente é aquele colunista do Correio. Professor, com todo respeito, eu quero lhe perguntar: se o processo segue o rito constitucional sob a égide do STF, por que ele é ilegal? Se a própria Constituição, ela dá essa garantia, se o povo tira, se o povo coloca, o povo também tira. Bom, está escrito na Constituição. Agora eu não sei agora eu não lembro agora qual artigo que é. Você lembra, Larissa? Qual que é o artigo? O artigo... Sim, exatamente. Se o Supremo, ele é político, quem nomeou a maioria dos ministros? Quem é por Dilma? Temer ou Cunha? O senhor citou a relação da linha sucessória, o Cunha. Por acaso vocês citaram o Renan? Ele também está com processo. E ele também faz parte da linha sucessória. Né? O que seria, na sua opinião? Corrupção seria bom? Corrupção, desemprego, inflação e juros exorbitantes. O senhor também citou, em relação ao político aqui de Uberlândia, que faz parte da lista de Furnas. Exatamente. O senhor sabia que a pessoa que falsificou essa linha de Furnas, ela foi presa? O senhor, como um jurista, poderá me explicar. Porque o que o senhor está propagando também é um crime. E que tem que ter prova. Eu acho que é só até agora. Qualquer coisa eu não vou usar muito a palavra, não. Agora eu passo a palavra para o Tiago da Rede. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É um prazer estar podendo participar desse debate. Primeiramente, eu queria colocar a posição da Rede, que foi pelo sim, pela admissibilidade do processo de impeachment. Essa é a posição do partido, apesar do partido preservar as consciências e dar espaço para todos se expressarem. Tanto é que metade do partido na Câmara dos Deputados votou a favor e metade votou contra. Todas as posições muito bem fundamentadas, todas as posições com espaço na Constituição, todas as posições embasadas pela lei. A paixão está na discussão, infelizmente. O que acontece é o seguinte: nós estamos dentro da Universidade Federal de Uberlândia, em frente ao bloco da física. Nós vamos discutir aqui no bloco da física o peso da partícula do bóson de Higgs. Nós discutimos na filosofia da linguagem segundo Noam Chomsky. Discutimos aqui no bloco do direito, aqui ao lado, os princípios constitucionais que regem o processo administrativo. E chegamos no campo político, colocamos as nossas paixões, as nossas frustrações, colocamos o irracionalismo. Será que esse é o campo da política? Será que é para isso que serve a política? Feita essa consideração, eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal, porque o meu partido me garante espaço para fazê-lo. Eu tenho uma opinião pessoal totalmente favorável a esse processo de impeachment. Favorável, amplamente favorável. Primeiro, onde reside o juízo de discricionariedade do juiz? O processo de admissibilidade
votado primeiro na Câmara e agora votado hoje no Senado, ele é baseado em fatos jurídicos. Isso é juízo de admissibilidade. Se você concorda ou se você discorda, nós temos um segundo momento para pensar sobre isso. Na Câmara dos Deputados, aliás, na Câmara dos Deputados se votou o juízo de admissibilidade. Não vou nem falar que na Câmara dos Deputados a maioria esmagadora foi a favor do impeachment, porque não foi. Inclusive o posicionamento da rede não foi, num primeiro momento, a favor do impeachment. Foi a favor do juízo de admissibilidade. Esse processo não é um golpe. Tem bases jurídicas. Vamos deixar as paixões de lado e pensar racionalmente e trazer para o campo do debate argumentos. Argumentos. O juiz, no caso, são os parlamentares. E eles vão exercer o seu juízo político, a sua discricionariedade, dando o seu voto. E será um voto político, sim. Se fosse para ser jurídico, era julgado no STF. Não era julgado no Senado. Não era julgado na Câmara dos Deputados. O juízo de admissibilidade necessita do requisito jurídico. E ele é preenchido. Por mais que eu não entenda de economia como o professor Benito, eu acho, não estou colocando nenhuma certeza, que pedaladas fiscais são crime. Essa é a minha posição. Os decretos, que a oposição fala que decretos não numerados, de abertura de crédito suplementar, isso é tão turvo para mim, que não sou da área da economia, que eu não sei nem dizer. E eu acho que a maioria esmagadora da população não sabe dizer. Se sim, se é crime, se não constitui. Mas, só fechando, porque meu tempo já se encerrou, eu acho que nós devemos trazer a razão para o debate, esquecer a paixão. A política não é vala comum, onde que a gente joga tudo aquilo, todas as frustrações que a gente tem no nosso dia a dia. Obrigado. Passo a palavra agora para o Wesley, do PSDB. Inicialmente, quero desejar boa noite a todos aqui. Dar os parabéns ao Benito e ao Bueno, que esteve aqui dando iniciação a esse evento. E meu nome é Wesley, estou aqui para representar a juventude do PSDB. E em toda essa discussão, o que eu queria apresentar aqui é remeter à ideologia social-democrata, que nos ensina que ser de esquerda e ser social-democrata é ter o senso crítico para perceber as injustiças sociais e não ter medo de se opor a elas. Ser de esquerda é ser progressista. E é melhor ajudar a mudança que pode vir para o bem do nosso país do que ficar agarrado a privilégios, a ideologias, a paixões, né? Como foi bem dito aqui pelo Thiago, que estão fazendo tão mal ao nosso país agora, nesse momento. Principalmente por causa que trouxe às famílias brasileiras muita injustiça social, regredindo conquistas que a gente construiu com muito suor e violência aí de todo tamanho, né? Todos nós temos conhecimento da situação do país nos anos 90. A inflação era acima de 1000% ao ano e então houve mudanças a partir da gestão do Itamar, né? Que conseguimos superar esses desafios, graças a reajustes econômicos e mudanças na administração pública.
E aí os frutos todos vimos aí nos últimos anos, né? Foi criação de políticas públicas voltada à população, foi aumento de acessibilidade de crédito. Então tudo isso foi fruto de um trabalho da população brasileira, passando por suor, passando por perdas, desde a década de 90 que concluiu, né? Para que isso fosse concretizado. E uma das ferramentas que deu base a essa reestruturação econômica foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fernando Henrique fala sobre ela como uma lei que veio para que os governantes brasileiros não utilizassem o Estado brasileiro para benefício próprio, não mais atuassem com negligência nas contas públicas e nas vésperas eleitoreiras enganassem a população, logo depois trazendo essa grande conta para que nós, trabalhadores, pagassem novamente. Então os governadores do país, os governantes do país, utilizavam o nosso dinheiro com gastos excessivos, com uma máquina que não funcionava e para privilégios, principalmente, igual está sendo feito agora, para que depois a gente pagasse essa conta que não gerava nenhum benefício social. E muito pelo contrário, né? Que gera uma injustiça social bem maior. E assim houve o aparelhamento do Estado brasileiro durante do nosso país pelo atual governo. É um esquema que utiliza o suor do trabalhador brasileiro, utiliza o nosso recurso da nossa nação no financiamento de obras superfaturadas, distribuição de propinas, empréstimos sigilosos e irresponsáveis, criações de privilégios e vários outros tipos de farras fiscais com a finalidade de perpetuação de um grupo político no poder. Então, a gente vê que o Estado está funcionando somente para uma parcela da população bem pequena. Ele não funciona para a saúde, ele não funciona para a educação, ele não funciona para uma igualdade social, para uma geração de oportunidade. Muito pelo contrário, ele está destruindo, acobertando todo esse pessoal para encobrir o rombo feito nas contas públicas. Fizeram os decretos aí que hoje é considerado como pedaladas fiscais. Então, se gastou demais o nosso dinheiro, a nossa verba, que era para ir para a saúde, educação, para a igualdade social, para depois isso ser acobertado e nas vésperas das eleições a gente pensar que o Estado estava de uma forma, enquanto o rombo das nossas economias era muito grande. E assim, até relembrando mesmo o PT, que quando a oposição criou 20 pedidos de impeachment contra presidentes democraticamente eleitos, 50, não, desculpa, estava desatualizado aqui, a gente apoia hoje o impeachment da presidente Dilma. Relembrando que o impeachment não é golpe, e sim um remédio democrático que deve ser utilizado quando o nosso país passar por riscos e quando nossas conquistas forem colocadas em risco. Então, por isso que o PSDB apoia o impeachment e por isso que não é um golpe, por isso que está baseado, sim, em injustiças. Agora eu passo a palavra para o Kleber Couto, do PT. Bom, boa noite a todas e todos. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do professor Bueno. Gostaria de saudar também todo mundo que vai assistir essa gravação, saudar o MTST, o MST, os movimentos LGBT, os povos indígenas, os secundaristas, principalmente os secundaristas de São Paulo que hoje estão travando uma luta, que estão na rua representando. Saudar os povos também da economia solidária. Bom, a gente discutir impeachment eu acho bastante importante e relevante, mas a gente acaba esquecendo uma questão que é um problema da gestão pública brasileira e que é inerente a todos os partidos. E é muito sério a gente aproveitar esse momento para pautar, que é o seguinte: nós não preparamos os gestores públicos. A universidade pública, ela preparou administradores de empresa. Ela não preparou gestores públicos. E aí, dentro disso, eu quero sugerir ao professor que está organizando as jornadas para a gente fazer uma jornada só com esse tema, gestão pública, desafios, perspectivas.
voltando aqui para o tema da mesa, impeachment sem crime de responsabilidade fiscal é golpe. É um remédio democrático? E aí, nós vamos também tirar todos os governadores que praticaram as ditas pedaladas fiscais? Beto Richa? Nós vamos tirar Alckmin também? E o Anastasia? Quem é ele para poder ser relator do impeachment no Senado? Quem é ele? Ele foi o governador que mais cometeu as pedaladas fiscais. O golpe não se inicia agora com o processo de votação. Ele se inicia no Congresso com boicote. O Congresso Nacional boicotou o Brasil. Ele não deixou as pautas fundamentais do governo passar. E quando isso acontece, o governo trava, o governo para. E a mídia vem jogando tudo nas costas da Dilma. É Dilma, Dilma, Dilma. É um golpe jurídico, midiático, orquestrado pela elite conservadora, capitalista, patriarcal, que não aceita os avanços do nosso governo. O nosso governo ele é criticado não pelos seus erros, porque ele errou muito. Está aqui os companheiros da esquerda, está aqui o PSOL, que faz a crítica dura, e a juventude do PT, junto com a juventude do PCdoB, faz várias críticas em relação ao governo. A gente sabe que a presidenta não governa sozinha, é um conjunto de partido que está ali. E ela cedeu a mão, cedeu a outra mão, um braço, o outro, e foi até agora ceder a cabeça. Não pelos seus acertos, mas sim pelos seus erros. Aliás, desculpa. Ela está sendo retirada não pelos seus erros, mas sim pelos seus acertos. Esse golpe jurídico midiático, a gente vê ele claramente toda vez que a gente liga a televisão, e ontem teve uma mesa fundamental que foi a democratização das novas mídias. Está disponível na página do Levante Popular, o debate, bastante interessante. E eu gostaria de dizer que nós defendemos uma saída para a crise econômica, não essa saída, esse remédio que uma ponte para o futuro vem colocar. A gente defende a taxação das grandes fortunas, a auditoria da dívida pública, não dá mais para pagar juro sobre juro. A gente defende a regulamentação das mídias, a defesa do SUS, a defesa da universidade pública. Vai lembrar, estou aqui falando enquanto juventude do partido. Nós não concordamos com muita coisa que vem acontecendo. Enquanto juventude, a nossa pauta é essa. Estou vendo algumas risadinhas lá no fundo. Estou falando enquanto juventude do partido, tá certo? E é o seguinte, uma ponte para o futuro, que é o documento que agariou forças para esse processo do impeachment, o que ele fala? Ele vem acabar com a CLT. Ele vem falar para a gente que a gente tem que reduzir os gastos com a educação e com a saúde. Nós não queremos isso. É possível, sim, resolver o problema econômico de uma outra forma, não atingindo os trabalhadores, não atingindo as minorias, não atingindo os mais pobres. E eu ouvi aqui uma pessoa ficar um pouco nervosa em falar da lista de Furnas. Está na lista de Furnas, sim. Foi um governo que, quando governou essa cidade, governou com ex-delegadas. E isso é inconstitucional, isso não pode. Foi condenado em segunda instância por usar um jatinho particular, condenado. E a mídia não fala nada. A mídia não fala nada. As grandes mídias não falam nada. Por quê? Por que será que elas não falam nada? É um monopólio. Respeita a fala do companheiro. O monopólio da mídia é algo seríssimo. Nós precisamos debater isso. Nós precisamos debater isso a sério. E uma ponte para o futuro, que é o projeto golpista, Kleber, por favor, conclua. Que está sendo colocado, ele vem para acabar com o aumento do salário mínimo, terceirizar as atividades, fim das empresas sem direito a benefício, desvincular o reajuste da aposentadoria do salário mínimo, acabar com a gratuidade do Sistema Único de Saúde, acabar com a gratuidade das universidades federais, avançar com a agenda de privatização, entregar total recurso do pré-sal ao capital internacional, avançar na retirada de direitos da educação da saúde, acabar com a Operação Lava Jato até dezembro, sem prender os corruptos,
paralisar as demarcações de terra indígenas e quilombolas, aprovar a lei contra os direitos LGBT, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, aumentando... A mesa vai usar sua prerrogativa para pedir que você termine sua fala, porque tem mais gente para participar do debate. Tá certo. Passa a palavra para o próximo, então. Obrigado. O pessoal que em tese é a favor do impeachment já está em número menor. Né? Se o pessoal que é a favor do impeachment for extrapolar o tempo, aí nós não teremos aqui uma igualdade, né, para os nossos amigos que gostam tanto da sociedade igualitária. Então eu pediria... Pessoal, antes de passar... eu extrapolei. Antes de passar a palavra para o Carlos do Levante, eu queria lembrar que tem ali em cima da entrada os papeizinhos para fazerem perguntas, que no final a gente vai sortear. E agora com a palavra, Carlos do Levante. Primeiramente, boa noite a todos e a todos. Primeiro eu queria dizer que eu não estou aqui pela minha família, pela minha Uberlândia, por Deus. Eu estou aqui porque eu acredito num país melhor, eu acredito que é um país para todos. Eu acho que se a gente ficar nesse nacionalismo, nesse municipalismo, na prefeitura de Curitiba, né, a gente vai lá na República de Curitiba, a gente vai perder o debate. Muito me indigna um pouco quando me falam que a gente não pode se apegar a ideologias, porque ao falar de não se apegar a ideologia, isso é ideológico. Então nós temos que defender o que nós acreditamos. Então antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu queria dizer que sim, eu tenho um incômodo, sim, de estar dividindo parte dessa mesa com pessoas que gostam tanto de falar que o espaço tem que ser democrático, mas não respeitam a democracia. E um grande exemplo disso, eu quero falar da minha história, é a questão da União Nacional dos Estudantes. Centenas de estudantes deram a vida por essa democracia, por esse país, para garantir a legalidade, para garantir a Petrobras. Nós, estudantes, estamos em 98% das universidades tirando delegados para os congressos da Uni. E partidos como o PP e o PSDB assinaram uma CPI para criminalizar o movimento estudantil. Então, me desculpa. É assim, se vocês querem a entidade, dispute ela, ganhe ela, mas não criminalize o movimento estudantil. Mas não é muito se impressionar com o PP, que é o herdeiro direto da arena, da ditadura militar, né? Mas, enfim, falando sobre impeachment, sobretudo, a mídia e a direita, eles falam muito que, os argumentos jurídicos, que o direito... A gente tem que entender, primeiramente, companheiros e companheiras, que a gente vive uma democracia burguesa. E o direito também tem classe. E o direito também tem que resguardar os privilégios de quem fundou esse Estado, que é a burguesia nacional brasileira. Então nós temos que entender, por mais que em 1988 a gente tenha feito avanços, essa Constituição resguarda sim aqueles que sempre tiveram o poder desse país. Outra coisa que muito me impressiona é quando você é colocado que tem que dar oportunidade a todos. Eu gostaria de saber se em Uberlândia nós vamos dar oportunidade a todos e vamos pegar maçonaria com o sindicato rural. Então, continuando, né? Marilã Chauí dizia em 2013 que o grande ódio desse impeachment não é legal. É um ódio de enfrentamento à democracia burguesa. É um ódio de ter um governo que, por mais que tenha seus milhares de erros, nasce dos pobres. E isso é uma ousadia. Mas vamos para o debate economiquez também, que foi colocado, e o Benito pode falar depois um pouco disso, mas a Susan traz algumas coisas que eu fico perguntando. A fórmula básica da macroeconomia neoliberal é o sistema ISLMPP, e na sua fórmula básica, né, o jeito mais rápido de combater a inflação é aumentando o desemprego. Eles são inversamente proporcionais. Então, o hábito de que nós vamos combater o desemprego e a inflação, só que na forma de vocês, isso é incontestável. Isso é incolocável. Para além de tudo, a gente pode falar também do plano real, que muito se coloca como grande herdeiro de agora, nossa economia está ruim por causa do PT e tudo mais, mas o real é colocado num tripé de câmbio flutuante, juros altos e superávit primário. Então, quando se defende real, se defende sim juros altos. Câmbio flutuante significa que para a nossa moeda não ter inflação, a gente tem que atrair dólares para o país. Como que você cria uma economia nacional? Você cria uma economia nacional cortando os dólares que vêm para o país. Aí se você corta os dólares que vêm para o país, criando, investindo na economia nacional, aí vai dar inflação e você foge, porque o real é a nossa âncora da economia permanentemente dependente. Permanentemente. Então, assim, muito se fala, e hoje, inclusive, o nosso Bom Dia do Levante foi para a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, senadora ruralista, que hoje foi escrachada por nós, que
nós vamos continuar escrachando sim, a gente vai continuar lutando pelos movimentos sociais, e nós somos contra o impeachment que querem usar o direito para manter os privilégios da classe dominante. Então eu quero dizer que sim, nós vamos continuar escrachando, nós vamos continuar lutando. E podem falar pra gente que é crime, que é aquilo, mas a direita escracha a classe trabalhadora há 500 anos nesse país. Nós estamos apenas mostrando para a sociedade quem essas pessoas são e o que elas realmente defendem. O MST ele tem uma frase muito famosa, que é como eu quero encerrar minha fala, dizendo que toda vez que o ruralista escracha, a gente mata um militante, como eles fazem cotidianamente na luta pelo campo. No sindicato rural, que o PP presidiu tantos anos aqui em Uberlândia, né? Que para os nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida toda de lutas. E os movimentos sociais vão estar na luta. Porque a gente não vai reafirmar a democracia burguesa. A nossa luta é para superar ela. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para o Marcos Willer, do PCdoB. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estou me pedindo aqui para falar baixo, não costumo gritar nas coisas, né? Primeira coisa que eu queria colocar, gente, é uma questão que parece ser tão básica, tão desnecessária de ser falada, que chega a ser ridículo. Né? Ninguém aqui falou de crime de responsabilidade. Né? O impeachment não é para qualquer crime, o impeachment não é para qualquer coisa, não é para a gente discordar de uma presidenta, não é para a gente achar ela feia, não é porque a gente acha que tinha que trocar. Impeachment é só por crime de responsabilidade. Se você discorda da política defendida por ela, na próxima eleição, faça campanha para outro candidato e ganhe. Começa por aí a situação. Né? O crime que foi colocado, que foi desenhado pelo Congresso, no relatório do Congresso, é o da pedalada fiscal encaixado, deram uma pedalada na pedalada para encaixá-lo como crime de responsabilidade fiscal. Né? Mas, tanto não é que, primeiro, vários governadores fizeram. Segundo, foi aprovada, todas as pedaladas foram aprovadas pelo Congresso. Então não se pode culpar a Dilma pela pedalada feita pelo Congresso. Terceiro, o processo que foi julgado na Câmara estava lá desde 2015, portanto foram as pedaladas desde 2014. 2014, outro mandato. A Dilma tomou posse, trocou mandato. Outra coisa, não se pode dar impeachment para Dilma, para uma presidenta, se por algo que foi feito no outro mandato dela. Portanto, a gente analisa o cenário do qual foi colocado o impeachment, né, que o Eduardo Cunha colocou para votação exatamente no mesmo dia que o Partido dos Trabalhadores, o partido da presidenta Dilma, votou contra ele na comissão de ética. Isso é retaliação. Se a gente olha que o Anastasia, relator do impeachment no Senado, já falou que o impeachment tem causa política acima de tudo, não tem outra conclusão que a gente pode chegar senão que esse impeachment é um golpe. O impeachment é um golpe colocado, financiado por setores mais conservadores, e daí, em momentos de crise política, né, nós marxistas, nós conseguimos enxergar muito claramente nesse momento a luta de classes clara e límpida na nossa frente. O que está acontecendo hoje é luta de classes muito transparente na nossa cara, e o Rio, desculpa, quem discorda dessa visão, só tem dois lados. Ou você está do lado da democracia, ou você está do lado do golpe. Não tem meio termo, não tem ou sim ou não, não tem líder em bancada. Ou você está a favor ou você está contra. Ou você está a favor dos trabalhadores que estão lutando para conseguir construir sua vida, que estão produzindo a riqueza desse país. Ou você está a favor da Fiesp, ou você está a favor de quem está querendo explorar cada vez mais esses trabalhadores. Né? Esse discurso de corrupção é um discurso que é usado, já foi usado em vários momentos do país, já foi usado em vários locais do mundo, é um discurso que está super batido como um discurso vazio. É um discurso louco, não tem nada por dentro dele, ninguém defende a corrupção, mas se eles realmente são contra a corrupção, como tanto falam, por que não votaram, por exemplo, o fim do financiamento privado de campanha quando ele foi colocado para votação lá na Câmara? Por que eles não votaram? Quando a presidenta Dilma colocou para votação lá na Câmara, o pacote de corrupção que já estava parado esperando para ser votado, para ser discutido há muito tempo. Por
que não fizeram? Se usam tanto o impeachment do Collor, e daí eu tenho orgulho de ser da juventude que estava lá nos caras pintadas lutando a favor do impeachment do Collor. Por que não fizeram como no impeachment do Collor, que abriu uma CPI para realmente verificar se houve crime de responsabilidade ou não antes de abrir um processo? Para nós do PCdoB, para nós da União da Juventude Socialista, é muito claro esse processo que está acontecendo por ataque à democracia, por aqueles que não têm conseguido chegar ao poder executivo por meio do voto, por meio das vias democráticas. O PCdoB teve muitas pessoas que morreram na ditadura militar, que deram suas vidas para que hoje a gente pudesse votar, para que hoje a gente pudesse discordar, para que hoje a gente tivesse o direito de falar essas barbaridades que são faladas da presidência da República. As pessoas podem discordar, defendo o direito delas discordarem, mas se embasem antes de vir falar merda. O ódio irracional que se desenhou ao Partido dos Trabalhadores pela mídia, a mídia que foi colocando como se fosse como se a Lava Jato tivesse algum motivo do impeachment, Tudo isso está muito claro para quem leu a carta que o PMDB escreveu, A Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro, na verdade, é uma grande ponte para o passado. É uma viagem de volta no tempo que vai levar a gente para um tempo nefasto no nosso país e que nos revela claramente quais são as reais vontades de quem defende esse golpe. Eles estão incomodados não é por causa de corrupção, isso é só o discurso. Eles estão incomodados porque agora a rodoviária virou aeroporto virou rodoviária. Eles estão incomodados porque a empregada agora não está aceitando dormir no trabalho e recebendo um mini salário. Porque a universidade agora tem preto e pobre estudando. Eles estão incomodados porque agora tem viado saindo do armário. E acima de tudo, eles estão incomodados porque a mulher não está aceitando ficar na cozinha e agora quer chegar na presidência da República. Queria lembrar de novo que os papéis para fazerem as perguntas estão ali na entrada e passar a palavra para o Jonathan do PSOL. Primeiramente, dar boa noite a todas e todos presentes. E meu nome é Jonathan, faço parte da CST, da Juventude da CST, que é uma tendência interna do PSOL. E a minha fala começa já com uma polêmica com o próprio partido. Hoje nós temos uma disputa pelo PSOL fundacional de 2004 e 2005, porque a direção majoritária do partido tem tentado colocar ele no campo lulista. E o PSOL, para ser um PSOL necessário, ele não pode ser uma linha auxiliar do PT. Hoje o PSOL precisa ser independente. E é por isso que a base do partido aqui em Uberlândia votou uma resolução junto com a CST e com os companheiros do MES que luta pela construção de um terceiro campo independente do governo, independente também da oposição de direita. Bem, o grande debate hoje ele gira em torno da tese do golpe, a tese que um possível golpe que o governo Dilma há de sofrer aí pelos setores reacionários e tudo mais. E na nossa posição não há um golpe. A nossa posição não é um golpe porque PT não é de esquerda há muito tempo. PT não é de esquerda quando enviou para o Congresso a reforma da Previdência e traiu a classe trabalhadora. Nós queremos dizer ainda que o governo Dilma ele acaba hoje porque é um governo fraco, um governo desestabilizado, um governo afundado nas denúncias de corrupção. Um governo que, mediante a crise, não consegue segurar. E não consegue segurar porque seria o que há de mais reacionário nesse país. E lembrando que o PMDB sempre foi governo, o PMDB sempre foi base aliada. E se trai porque o PT escolheu governar com ele. E lembrando que as escolhas do PT, do Dilma e de Dilma, foi escolher governar com empreiteiras e banqueiras. Isso o próprio Lula disse que ninguém ganhou tanto quanto no governo dele. Outra, engana-se quem acha que o governo Temer vai ser muito pior do que o da Dilma. A cartilha Ponte para o Futuro nada mais é do que uma continuação da Agenda Brasil que PT, junto com o Renan Calheiros do Senado, que é indiciado em esquemas de corrupção, tentaram fazer durante todo o ano passado. E quero dizer que foi o PCdoB, junto com o PT, que votou as MPs 664 e 665 ano passado. Medidas antitrabalhistas. Segundo isso, o ajuste fiscal, congelamento dos salários mínimos, lei antiterror, reforma fiscal constante, logo após o dia 18, porque chamou para defender o governo nas ruas, é aplicada pelo PT desde 2003. O governo PT de Lula e Dilma aplica nas costas e nas contas dos trabalhadores o maior ajuste fiscal. Continua nas agendas neoliberais. E aí para dizer também que de mesma forma o Congresso corrupto,
Né? E a oposição de direita, de PSDB, PMDB e PP não tem moral nenhuma para puxar um impeachment como esse. A solução é a saída nas ruas, é a mobilização. Né? A solução é toda frente a esse debate de um governo que é incapaz de governar e de uma oposição que não tem moral, uma oposição de direita. A saída é a mobilização, é o eixo das lutas de classe, é o eixo de sair nas ruas e fazer greve, fazer mobilização. Não é à toa que os professores do Rio de Janeiro estão paralisados, estão em greve junto com os estudantes. Não é à toa que os técnicos da USP estão paralisados, estão em greve por procurar seus direitos. Não é à toa que os estudantes secundaristas saem em ocupação em São Paulo, no Rio de Janeiro, como fizeram também em Goiás, fizeram no Pará e estão ocupando no Ceará. Para derrotar de governo federal até governo municipal todo e qualquer ajuste fiscal, todo ataque que os governos fazem contra a juventude, contra os trabalhadores vai ser derrotado e vai ser derrotado nas ruas. Não tem arrego para o PT, nem para o PMDB, nem para o PSDB. Todos estão indiciados de esquemas de corrupção. Se a gente quer construir uma alternativa, essa alternativa é na rua, é na mobilização, é na base das escolas e das universidades. É preciso construir um terceiro campo, que seja uma alternativa real, uma alternativa de esquerda, coerente e radical. Né? E não é à toa que Cunha ontem caiu, e caiu por conta da força das mobilizações da juventude e das mulheres que não se cansaram ano passado na Primavera Feminista. Né? É essa a saída é pelo fora todos, fora Dilma, fora Temer, fora Renan, fora Cunha. Enquanto eles ficarem contra os nossos direitos, enquanto tirarem os direitos trabalhistas e da população, enquanto a presidenta assinar a lei de terror, nós vamos estar na rua construindo um terceiro campo. E quero dizer que o que nós precisamos é, de fato, não há essa falsa polarização entre PT e PSDB, é uma mentira. Ambos são agentes da burguesia, ambos são agentes da empreiteira, ambos são agentes dos banqueiros. Não é à toa que Itaú e Unibanco, o ano passado, Bradesco e Itaú, o ano passado lucraram mais de 15 bilhões, porque esse ajuste fiscal é tirado do bolso dos trabalhadores. Quem está pagando isso, desde que o PT assume o governo, é... Agora com a palavra, Bruno, do PDT. Então, gente, boa noite, eu saúdo toda a mesa e a plateia. É importante um espaço como esse, ainda que existam visões muito divergentes, muito radicalizadas. Eu acho que para a gente poder clarear um pouco as nossas ideias e colocar um espaço que seja mais picante, é importante a presença de todos aqui, ainda que eu divija profundamente de muitos membros da mesa. Mas a democracia é isso, né? A democracia é a gente poder fazer o debate com todos os campos e no campo das ideias poder superar aquilo que implementar ali, né, nos corações e mentes aquilo que a gente aceita como uma ideologia válida, aquilo que a gente coloca para a gente defender nas nossas lutas todos os dias, né? Então eu saúdo a direção do DCE por esse evento. Bom, falando aqui do nosso partido, né? Nós somos um partido da base do governo que pode ser considerado talvez o mais infiel, mas porque muitas vezes a gente enxerga que algumas propostas que estão sendo colocadas, elas vão na contramão daquilo que representa o campo que esse governo representa ou se propõe a representar. Né, o Jonathan colocou aqui a 664 e 665, nós somos um partido da base e nós votamos contra. Nós colocamos o ministério que a gente tem à disposição e a gente hoje ocupa um outro ministério que foi quase por um apelo que a presidenta Dilma colocou, porque nós estamos do lado. Nós somos um partido que carrega a história de Getúlio, de João Goulart, que foram Getúlio através de um tiro no peito, e depois João Goulart, que foi apeado do poder, e depois ainda na tentativa de Brizola, que também foi golpeado pelas ações da mídia através da Rede Globo, né? A questão do golpe, que é a grande polêmica. O que é o golpe na política, senão uma sucessão de golpes e contragolpes? Só que alguns golpes, eles são imorais, como é esse que a gente enxerga aqui. Porque ele não começou pelo Instituto do Impeachment. Esse golpe, ele começa lá atrás, quando você percebe que através dos esquemas que sempre ocorreram, desde a ditadura militar, os governos sucederam, eles viram, poderia ter acabado com isso logo no início, principalmente falando aqui do Partido dos Trabalhadores. No início, onde ele viu a vala
do dinheiro público escorrer, ele se lambuzou. Ele poderia ter acabado ali quando ainda tinha uma popularidade para fazer isso e não fez. Se o PT tivesse sido o partido dos sonhos, como ele se propôs a ser, eu acho que o pessoal não existiria, muitas tendências aí que acabaram saindo do PT não existiriam. Então não quer dizer que eu sou um partido da base, eu não vou ter essas críticas. Mas agora aqui, lembrando uma parte da palavra da Susan, sobre questão de retirada de mandato, isso não existe. Revogabilidade de mandatos não existe. Isso é inclusive proposta de alguns membros da reforma política que você, olha, vamos revogar o mandato, o povo vota, mas isso ainda não existe, não passou. Mas o golpe ele vem sendo arquitetado há muito tempo. Primeiro você pega lá 300 picaretas, você elege esses picaretas, você faz com que esses picaretas te coloquem na linha de sucessão e aí está armado. Tirar o Cunha agora, sinceramente eu não estou comemorando muito porque ele simplesmente foi afastado. Ele não caiu, ele não está preso e isso é imoral ainda. Eu só vou poder afirmar de fato que essa Lava Jato é séria o dia que eu ver esse cara na cadeia, porque ele ainda não está. Né? Então, hoje a gente tem que pensar nessa lógica. Por que a população, a mídia parou de falar sobre a opinião pública frente ao impeachment? Porque antes da votação na Câmara, todo mundo falava, era 80%, eu gostava de esbravejar as pesquisas. Hoje não mais, porque a opinião pública está mudando. E se a mídia mostrar que a opinião pública está mudando, que ela está começando a enxergar que isso é um golpe institucional, a opinião dos senadores tende a mudar. Então, por isso que não se fala mais, dentro da perspectiva do Instituto do Impeachment no Senado, qual que é a tendência da população. Porque a gente sabe que pode vencer ali, porque os deputados e senadores, infelizmente, eles estão pautados pela lógica do voto. Olha, se eu votar a favor, eu tenho aqui 70% de intenção de voto para votar em mim na próxima eleição, só 30% para disputar não me serve. Mas e se isso inverter, eles invertem. Porque eles não estão fazendo a leitura do mérito da questão. Não existe crime de responsabilidade, há contingenciamento, não há uma lei para ampliar os recursos do orçamento lá. Muito pelo contrário, esse recurso está contingenciado justamente para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então eu entendo, para finalizar aqui, que é um golpe sim, mas que se está acontecendo, existe um motivo para ele acontecer. Chegamos até essa situação, porque não foi lá grandes coisas. No governo ruim a gente tira na urna. Espero poder votar em 2018 e a gente poder acalmar um pouco os anos da nossa democracia. Eu agradeço a fala de todos os companheiros e companheiras. E agora vamos terminando essa segunda parte e começar as perguntas. Então eu vou sortear aqui alguém para perguntar para outra pessoa. A pergunta pode ser até 1 minuto, tempo de resposta 3 minutos e 1 minuto de réplica. PSDB pergunta para Levante. 1 minuto então, Wesley. Bom, Carlos, o aparelhamento do Estado brasileiro, que gerou o enriquecimento ilícito das grandes empreiteiras e poucos privilegiados políticos, e trouxe à população brasileira, além da enorme conta, aumento da inflação, recessão, mais de 11 milhões de desempregados, cortes dos programas sociais e aumento progressivo dos juros, foi o programa de governo proposto pelo partido que vocês apoiam? É por isso que vocês colocaram a Dilma lá? E vocês votaram no Temer por quê? Se ele era da mesma chapa, por que isso foi aceito? E outra coisa, queria saber de vocês o entendimento sobre a pedalada fiscal, porque vocês falaram que o Anastasia pedalou em Minas, mas pelo que eu entendo, um estado que não tem banco público não consegue pedalar. Deve ter um entendimento sobre o que é pedalada fiscal. Ele utiliza de bancos públicos para pedalar. Então eu queria saber esses 3 pontos de vocês, o que vocês acham das pedaladas, o que é uma pedalada fiscal, para a gente tentar alinhar isso, e os outros pontos que eu coloquei aqui. Obrigado. Carlos, 3 minutos de resposta.
Primeiramente, o primeiro ponto é o aparelhamento do Estado. O Estado brasileiro é aparelhado pela burguesia há 500 anos. Não foi o PT que criou o aparelhamento, não. Vamos olhar, por exemplo, em São Paulo, você fala que aqui não é aparelhado, a CPI da merenda, ou Beto Richa batendo nos professores no Paraná. Isso não é aparelhamento? Ou que todas as mídias Belo Horizonte e São João del Rei são financiadas e pertencem a membros da família do Aécio Neves, isso não é aparelhar o Estado? Gramsci já falava que aparelhar o Estado não é só para as instituições públicas, mas as instituições de hegemonia estão na sociedade civil também. Como, por exemplo, a própria Fiesp, o próprio Sindicato Rural, que aparelha a cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia tem não sei quantos anos e teve 2 prefeitos que não foram do Sindicato Rural. Isso é aparelhamento do Estado, no meu entendimento. Agora, quando você fala, por exemplo, das pedaladas, que Minas Gerais não tem banco público, então não pode dar pedalada. A pedalada em si, ela não nasce do banco público. É no uso de uma verba em outro lugar, e aí você tem que reaver aquela verba posteriormente. Eu quero saber que é o dinheiro da saúde de Minas Gerais que a Anastasia pegou. Se isso não é pedalada, isso é uma cavalgada, eu não sei como é que a gente chama isso, não. Mas, o aparelhamento do Estado, e para além de tudo, você fala do desemprego e todos os problemas, qual é o problema social? Primeiramente, o problema social que o governo dos trabalhadores criou, né? Não foram nem vocês. Em segundo lugar, a gente tem que entender que a gente vive um sistema capitalista que é internacional. A gente não tem o sistema capitalista brasileiro. O capitalismo brasileiro é totalmente dependente, a burguesia é dependente e entreguista. Então, muito me assusta quando eles vão de verde e amarelo para a rua, porque eles não são nacionalistas, eles querem entregar o nosso capital e a Petrobras para o estrangeiro. É uma ilusão de nacionalismo, uma burguesia entreguista. Que há 500 anos faz nós sermos dependentes do capital internacional da zona do euro dos Estados Unidos da América. Então, o capitalismo ele é mundial. A crise não está no Brasil. A crise está no sistema, e a crise é sistêmica. Então, se você quer superar realmente os 11 milhões de desempregados, a gente quer superar a desigualdade social, não é dentro do capitalismo, não é dentro da democracia burguesa. É na luta pela reforma agrária, é na luta para continuar a CLT, é na luta pelos movimentos sociais e sindicais desse Brasil. Não é elegendo quem bate moleque de 13 anos em São Paulo. Não é elegendo o Luiz Nunes, que foi agente da ditadura. E principalmente enfim, essa seletividade das indignações que me atormenta, enquanto Zezé Perrella estava com o avião com não sei quantas toneladas de cocaína dentro. E aí a gente vai falar das pedaladas da Dilma e do déficit. Então, assim, eu quero te voltar na volta para sua réplica, eu queria que você respondesse por que o Pimentel pegou um estado quebrado quando assumiu Minas Gerais. Réplica do Wesley. Um minuto de réplica. Bom, primeiramente, para ter pedalada fiscal tem que ter banco público, sim. Outra parte, se vocês acham que o Estado estava quebrado quando o Pimentel pegou, então imagina quando o Itamar saiu e o Aécio pegou, que aí teve que tirar o Estado da moratória. A gente teve que reconstruir o Estado de Minas Gerais, construir todo um governo que levou Minas Gerais do quinto estado do país ao segundo em produção, e a partir disso levou o estado de quinto a segundo de produção dentro do país, e a partir disso fez Minas Gerais ser o que é hoje. Um estado aí exemplo em educação e exemplo em outras áreas também. E só para você ter conhecimento, eu vou ler aqui um pouco sobre um dos programas sociais que vocês se empoderam, que é o Bolsa Família. Ele fala no seu primeiro parágrafo: o procedimento de gestão da execução da ação da transferência de governo federal, especialmente no Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à educação, com finalidade de unificação dos seguintes programas: Bolsa Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação. Tudo bem, vou só concluir aqui. O Programa Nacional de Bem tem muita história aí para estar defendendo a democracia e defendendo um país melhor, sim. A gente já conseguiu fazer isso e vamos conseguir de novo. Agora, PDT pergunta para PP. 1 minuto, Bruno. Bom, dos partidos políticos que foram arrolados partidariamente, eu não estou falando aqui de indivíduos de partido,
que foram rolados dentro da Operação Lava Jato, além do PMDB, o PT também foi uma eleição, o PSDB também estava, o PP ele foi arrolado como um dos que tem o maior número de indiciados na Operação Lava Jato. Qual que é o projeto de desenvolvimento que você pode, para defender um partido, para construir uma juventude, para fazer política pública, como você se sente sabendo que você constrói um partido hoje que é taxado como o mais corrupto do país? Susan? Peraí, tá faltando o microfone. A Suzana quer passar a resposta para você? Não, é porque, não é que eu quero passar, eu também posso responder, mas é que a gente, como a gente, questão de... Eu acho que seria mais adequado que compõe a mesa. Tá, tudo bem. Bruno, 3 minutos então, Suzana. Bruno, primeiramente, eu quero falar para você que quem ataca, só para poder dar uma recapitulada aqui da mesa, que quem ataca a todo momento é o PT. E eu estou querendo ter aqui uma conversa civilizadamente, tá? Não é em relação a você, eu estou falando a todo o auditório e a mesa. Em relação ao PP, eu acho sim que todos que estão com ficha suja, que entraram para corrupção, eles sejam punidos. Eu não estou aqui, o Partido Progressista Regional, de forma alguma é de acordo com qualquer tipo de corrupção, seja ele quem for. Se o indivíduo cometeu um crime, que ele seja punido. Então, assim, essa é uma questão que nós discutimos muito em relação ao Partido Progressista da Juventude, que é a questão de se não é porque é o PP nacional, é minha ideologia do partido, se faz isso, eu vou passar a mão na cabeça e vou falar que os outros são errados e nós somos certos. Entendeu? Nós não tampamos os olhos e apontamos, falando da questão da hipocrisia, né? De apontar o dedo, o outro está errado e nós somos certos. De momento nenhum. Se a pessoa fez, ela tem que responder por isso. Então, isso é um ponto muito forte que nós batemos. Em relação, por exemplo, até a questão da... Vamos, no próprio... Tivemos, vamos supor... Temos pessoas envolvidas em relação ao Lava Jato, né, que está aí, que a mídia está passando, e nem por isso o PP regional aceita e fala que está certo. Por exemplo, aquele próprio Valdir, que agora está na linha sucessória do Cunha, nós queremos também que ele seja, que o STF casse o mandato dele ali dentro, como o sucessor, como vice, ele está como presidente. E ele é do PP, entendeu? O Pedro Correia, o Valdir, vocês sabem de todos que eu estou falando, né? O que entrou agora no lugar. Ele é do PP, e nem por isso nós estamos de acordo com que ele continue, porque ele é do PP, que é do partido. Não. Está envolvido, que seja punido. 1 minuto de réplica para o Bruno. Então, Susan, eu fiz essa pergunta de forma muito respeitosa, não direcionando a você. Por que eu fiz esse tipo de pergunta? Porque aqui na cidade, a principal liderança que pretende disputar as eleições é o Adelmo. O Adelmo, ele está citado na lista de Furnas que você considerou que é uma lista falsa. TSE também. Improbidade administrativa do TSE. Ok, só para eu concluir, pessoal. Então, eu estou falando isso porque houve um ensaio de que o Adelmo
que postula a prefeitura da cidade sairia do PP por conta disso, né, e acabou ficando. Então eu imagino que deve ser realmente incômodo para a gente militar no partido que está com essa situação toda posta, né? Eu não acho que a gente deve punir o partido político por ação de um militante, mas quando a gente percebe que isso é uma ação institucionalizada, isso acaba incomodando muitas pessoas e tira credibilidade para disputar um cargo, principalmente de tão importância como uma prefeitura como Uberlândia. E o partido não expulsou os corruptos? Agora, quem pergunta é PT para o PSDB. Bom, hein? 1 minuto, então, para o Kleber. Bom, ainda há tempo, eu gostaria de parabenizar a organização do evento, parabenizar o DCE da UFO. Bom, como que o PSDB... Bom, gente, eu não vim preparado para esse formato, eu descobri agora, né? Que ia ser esse bate-bola, então não preparei perguntas antes dessa... É que é tanta... Ocupação da leste. Eu queria saber a opinião de vocês, do PSDB, em relação à ocupação da Lesp São Paulo, a questão da merenda, CPI das merendas, a questão do cartel do metrô de São Paulo. Como que vocês veem isso? Como que vocês veem as grandes mídias também, a posição das grandes mídias? Vocês acham que é certo elas encobrirem essas questões? 3 minutos de resposta para o Wesley. Bom, Kleber, como eu falei no início, ser de esquerda é ser contra isso, né? Então, não... tá bom, então depois te dou uma cartilha do PSDB para você ler. Ser de esquerda é ser contra isso. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de posicionamento dentro do partido. O PSDB ele foi criado para gerar justiça social e dentro da sua cartilha ele não traz nenhuma alusão a uma criação de esquema para se perpetuar no poder. E a partir disso eu acho que se tiver uma pessoa dentro do partido envolvido em algum esquema de corrupção, essa pessoa tem que ser investigada, afastada do partido e punida da forma adequada, né? A segunda pergunta que você falou sobre as grandes mídias, esses problema todo, eu acho que vem um problema no país também, desde que o próprio governo atual também utiliza muito verba para isso, né? Você vê aí a MAVE, né? Que é um movimento de ambiente virtual do PT aí, amplamente munido com dinheiro para ficar o dia inteiro na internet distribuindo informações falsas aí sobre pessoas, o verdadeiro assassino de reputações, né, que eles fazem em cima de informações que pegam, que não tem nenhum fundo de verdade, igual foi citado aqui, por exemplo, um helicóptero ligando o PSDB, sendo que o cara que é dono do helicóptero nem é do nosso partido, da base do governo, aliás. Então, esse aparelhamento da imprensa é muito ruim para a nossa sociedade. Porém, eu acredito que a gente vai ter capacidade de amadurecer como sociedade e, a partir disso, filtrar o que é bom e o que é ruim para a gente conseguir construir pontes, né, de uma sociedade que consiga, mesmo tendo divergências, consiga caminhar junto. Eu acho que o impeachment não é o ponto final, mas sim um ponto de partida. A nossa democracia é muito jovem e eu acho que a gente... Não.
Tá gravando já? Já. Ok. Então, o pessoal tem 1 minuto para fazer pergunta para o PDT. Picles, né, companheiro? Você disse que o PDT faz grandes críticas, né, ao PT, ao governo, mas continua sendo base aliada, né? Então, como se diferenciar do governo continuando junto com eles, mesmo fazendo críticas pontuais? 3 minutos de resposta para o Bruno. Olha, gente, essa é uma resposta que é bem difícil. Primeiro porque a gente tem que fazer a análise da realidade interna do partido que a gente tem. O PDT era um partido muito ligado à figura do Leonel Brizola. E ele morreu em 2004. De lá para cá, eu não vou mentir para ninguém, porque eu não sou hipócrita. O nosso partido ele passou por um processo de amplo fisiologismo, porque a gente acabou sendo um pouco condescendente no viés ideológico. E aí a gente não tomou o devido cuidado com as pessoas que entravam no nosso partido. Né? Eu tenho hoje uma satisfação de saber que o José Perrella, que foi um cara que o Aécio Neves enfiou dentro do PDT, não é mais do PDT. E a gente sempre buscou um caminho de fazer a disputa interna de forma propositiva, ainda que a gente tenha que contornar vários conflitos internos, né? A gente fechou a questão na votação do impeachment, contrários ao impeachment, depois de 8 reuniões, sem o contraditório de nenhum deputado nosso. Esses deputados que desrespeitaram a nossa orientação do diretório, hoje estão sofrendo o processo de expulsão do partido. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós somos o partido que faz autocrítica. Então a gente reconhece que a gente, por um determinado tempo, deixou o fisiologismo tomar conta. E hoje a gente está fazendo o caminho inverso. A gente recebeu recentemente a filiação do companheiro Ciro Gomes, que é o nosso candidato à presidência da República, e para que o Ciro possa ter o sucesso eleitoral, eu preciso arrumar casa. Essa semana passada, o presidente Lupe veio a Minas Gerais já destituir o deputado que votou a favor do impeachment, que era o presidente estadual. Isso para a nossa juventude traz uma imensa alegria, porque isso está trazendo para nós, de novo, o orgulho de representar as lutas do trabalhismo. Então não é fácil, realmente, você ser de uma base governista, ter as críticas, mas a gente sabe que a gente também consegue vitórias. Vou dar um exemplo aqui. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, 2013, 2014, com vigência até 2022, o Plano Nacional de Educação que foi aprovado não é um relatório do Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos uma disputa interna pesadíssima, através da liderança do deputado André Figueiredo, hoje ministro das Comunicações, fazendo o contraponto de que o recurso do petróleo para a educação ele deveria ser de uma outra forma e não aquela que estava sendo colocada. Numa reunião com a presidenta Dilma e o staff de governo, a Dilma ela se convenceu desse processo, autorizou a mudança da relatoria e a Aline Chinalha falou assim, não, vamos apoiar o projeto do PDT porque ele é melhor do que nós. Então a gente considera que foi uma vitória. O Plano Nacional de Educação, ainda que não seja aquele plano dos nossos sonhos, porque ele permitiu no frigir dos ovos fiéis para a Anatec ProUni, para nós esse é o caminho para a privatização da educação, ele foi aprovado numa perspectiva muito melhor do que aquela que o PT colocou inicialmente. Então a gente acha que vale a pena ainda fazer a disputa interna como a gente fez, porque a gente consegue vitórias nisso aí. 1 minuto de resposta de réplica para o Jonathan. Pois bem, acho que diante da reforma da Previdência, ajuste fiscal, retirada de direitos trabalhistas, desmonte da educação e veto à auditoria pública, as políticas do PT não são de esquerda, né? E Brizola com certeza estaria assim, desmoralizado com esse apoio da base dele, do governo, com a base ao governo. E é por isso que em 2004, né, que o pessoal rompe com o governo quando é mandado para o Congresso, né, quando o Lula assume, faz a carta aos povos e manda para o Congresso a reforma da Previdência. Né? Romper com o governo, na qual a gente não concorda, é um ato de coragem. Né? E aí fica a reflexão para os companheiros. E é importante ressaltar, né, nem PT, nem PSDB, nem PMDB nos representam. Né? Então por isso a gente, novamente, conclama fora todos, porque a gente acha que é preciso uma reforma, né, dos trabalhadores para que a gente consiga avançar nos nossos direitos. Pessoal, o companheiro do PSDB vai ter que sair, então ele só queria agradecer.
Gente, independente de divergências ideológicas e de ideias mesmo, até do posicionamento aqui do impeachment, eu quero parabenizar o DCE por esse evento, falar que a Juventude PSDB está disponível para outros eventos dessa forma, agradecer a todos aqui e falar que muito me alegra ver jovens aqui engajados em discutir o futuro do nosso país. Eu acho que é dessa forma que a gente vai construir uma sociedade melhor, como já disse, independente de divergências ideológicas e de posicionamento. Acho que a gente tem que achar um jeito de caminhar todo mundo junto e construir um país melhor. Obrigado a todos e desculpa aí, eu não vim preparado com mais horários, eu tenho um outro compromisso agora. Agora quem pergunta é a Rede, pergunta para o PCdoB. 1 minuto para Tiago. Bom, primeiro eu queria dizer que eu quero me colocar, eu quero entender, na verdade, se por um acaso eu sou um ponto fora da curva nesse debate. Porque o que acontece? Eu vi alguns colegas colocando assim que não querendo aceitar que o PSDB é esquerda. Amigo, PSDB, social-democracia é esquerda. Os sociais-democratas podem ter se tornado liberais, mas social-democracia é esquerda. Assim como o PT nasceu como Partido dos Trabalhadores e hoje é social-democracia. Então, porra, desculpa aí, mas é esse o ponto. Vou passar para a pergunta e... Caro colega do PCdoB, como que você acha que essa posição tão à esquerda vai construir o futuro do país? 3 minutos, Max. Profundo. 3 minutos talvez eu não consiga colocar todo o projeto do meu partido, do porquê que a gente acredita que o futuro deve ser construído defendendo a construção do socialismo e posteriormente do comunismo. Tá resumindo. Acima de tudo, a gente defende o bem comum. A gente defende que a partir da luta de classes que tem movido a sociedade por toda a sua história, ela tem que caminhar na construção de que as pessoas que